Agora a gente vai ver uma coisa que se chama relação de Euler, certo? Relação de Euler. Do que se trata a relação de Euler, ou relação de Euler. Né? Então, né, a relação de Euler é uma relação, certo? Uma relação entre a quantidade de vértices, de faces e de arestas de um poliedro. Certo? Então, a gente vê que todo poliedro tem face, todo poliedro tem aresta, todo poliedro tem vértice. Então, o número de faces, de vértices e de arestas e de um poliedro tem uma relação entre esses números. Certo? Tem uma relação entre esses números. Ou seja, uma fórmula que satisfaz esses três números, né? Esses três valores. O número de vértices, o número de faces e o número de arestas. Então, essa relação a gente chama de relação de Euler. Por quê? Porque foi o matemático suíço Leonhard Euler que descobriu essa importante relação entre o número de vértices, o número de faces e o número de arestas de um poliedro convexo. Certo? Leonhard Euler, um dos maiores matemáticos de todos os tempos. Certo? Vale até a pena ler a história dele. Um dos matemáticos mais produziram matemática em áreas distintas em toda a história, né, da humanidade. E o interessante dele é que ele chegou a uma certa idade que ele começou a ficar cego. Né? Ele tinha uma doença que ele estava perdendo a visão. Então, ele, sabendo que ia perder a visão, estava perdendo a visão aos poucos, ele começou a treinar, estudar matemática, né, fazer as coisas cego, né, com a ajuda do filho dele. E ele até conseguiu, ele foi o matemático que mais produziu matemática assim, em todas as áreas. E ele conseguiu produzir muito mais, não sendo muito mais, mas ele ainda produziu mais matemática do que quando ele não tinha a visão, do que quando ele tinha visão. Ou seja, depois de cego, ele ainda conseguiu produzir muito mais do que quando ele não era cego. É um fato interessante sobre Leonhard Euler. Então, vamos lá. Talvez cego ele não tinha tanta distração, né? Já era bom em matemática, enfim. Sei lá. Vamos lá. Aqui, ó. Eu coloquei alguns exemplos de poliedros, né? Alguns exemplos de poliedros, né? A gente vai ver o número desse. A gente vai estudar. Pô, isso aqui é um cubo, né? Tetraedro. Prisma de base pentagonal. Por que prisma de base pentagonal? Pirâmide de base quadrangular. Por que pirâmide de base quadrangular? Meio óbvio, né? A base pentagonal, porque a base é um pentágono. Base quadrangular, porque a base é um quadrado. Um quadrilátero, né? Mas, enfim, o que eu quero aqui é contar o número de faces, de vértices, de arestas de cada um desses poliedros aí. Então, se eu contar aqui, ó, pode contar. Quantas faces, quantas arestas e quantos vértices tem esse cubo aqui? O cubo a gente até já viu, né? Lá no exemplo dos slides anteriores. O cubo, né? Tem 6 faces, 8 vértices e 12 arestas. Certo? O tetraedro, que é uma pirâmide de base triangular. A gente vai ver o tetraedro, uma pirâmide de base triangular, um tosto triângulo equilátero. Embaixo dá o tetraedro. O tetraedro, quantas faces tem o tetraedro? Ó, tem 4 faces triangulares, pode contar. Tem 4 vértices, ó. 4 vértices. 3 embaixo, né? Um aqui em cima. 6 arestas, né? 3 arestas aqui embaixo e 3 arestas subindo. 6 arestas. Certo? Prisma de base pentagonal, contando quantas faces, ó. Também viu, a gente também viu lá, né? Essa figura já contou. Tem 7 faces, 10 vértices e 15 arestas. Pode contar novamente, a gente já contou no slide anterior. E aqui, ó, pirâmide de base quadrangular. Quantas faces? 5 faces, né? A base mais 4 triângulos, também já viu. 5 vértices, né? 4 vértices embaixo, mais um em cima, 5. 8 arestas, né? 4 arestas embaixo e 4 arestas subindo para o vértice de cima. 8 arestas. Certo? Contei. Beleza? Agora, vem, você consegue ver alguma relação, né? Alguma relação entre vértices, faces e arestas desses nossos poliedros aqui. Se a gente contar direitinho, ó, percebe que o número de arestas, ó, observe que para cada um dos poliedros aqui analisados, né, o número de arestas é exatamente 2 unidades a menos que a soma do número de faces com o número de vértices. Então, faces mais vértices, 6 mais 8, 14. Ó, 2 a mais que é 12. Face mais vértice, 8. Ó, 2 a mais que é o número de arestas, 6. Face mais vértices, 7 mais 10, 17. 2 unidades a mais que o número de arestas, 15. 5 mais 5, 10. 2 unidades a mais
que o número de arestas 8. Então, percebe que faces mais vértices é sempre 2 unidades a mais que o número de arestas. Ou o número de arestas é 2 unidades a menos que a soma do número de faces com o número de vértices. Isso vai valer para todo o poliedro convexo. Então, a relação de Euler, porque é alemão, né? A relação de Euler, ela é válida para todo o poliedro convexo. O poliedro é convexo, vale a relação de Euler, que é justamente essa aqui que a gente vai definir. O número de vértices mais o número de faces é igual ao número de arestas mais 2. Pode ver que isso aqui vai valer para todos esses 4 aqui, e eu posso generalizar, isso vale para todo o poliedro convexo. Então, 8 mais 6, 14, é igual a 12 mais 2, 14. Tá? Bom, 4 mais 4, 8, 6 mais 2, 8, né? Então, 7 mais 10, 17, 15 mais 2, 17. 5 mais 5, 10, 8 mais 2, 10. Então, todo poliedro convexo vale essa relação de Euler. Qual é a relação de Euler? O número de vértices mais o número de faces é igual ao número de arestas mais 2. Relação de Euler. Beleza? Guarda aqui que a gente vai usar bastante. Agora, vê, a relação de Euler, a gente viu que a relação de Euler ela é válida para todo poliedro convexo. O poliedro convexo vai valer a relação de Euler. Certo? Número de vértices mais número de faces é o número de arestas mais 2. Certeza. Agora, ela também é válida para alguns poliedros não convexos. Alguns poliedros que não são convexos também satisfazem a relação de Euler. Por exemplo, ó, esse poliedro aqui, ó, a gente viu que ele não é convexo. Ele não é convexo. Se eu pegar um ponto aqui, por exemplo, aqui em cima, e um ponto aqui embaixo, aqui, e for unir esses 2 pontos, né, percebe que esse segmento de reta não está contido dentro do meu poliedro. Então, não é um poliedro não convexo. Ou, se eu pegar essa face aqui, por exemplo, e estender ela corta, né, o meu poliedro, divide o meu poliedro em 2. Então, é um poliedro não convexo. Certo? Então, esse poliedro não convexo, mas, se eu contar aqui o número de vértices de face de arestas, né, quanto é que eu vou obter? Quantos vértices tem esse poliedro? Certo? Ele é um poliedro. Não convexo, mas é poliedro. Formado só por faces planas, enfim. Satisfazendo as condições. Aí eu tenho que contar. Então, vou botar uma questão, uma figura assim meio estranha para você contar o número de vértices, faces e arestas. Percebe que nem todas são visíveis, né? Nem todas são visíveis. Se bem que nesse caso está visível porque está tracejado, né? Mas é como se ele tivesse escondido atrás. Você não consegue girar. O ideal é se você tivesse esse saldo na mão, né? Aí você girava ele, conseguia ver detalhadamente, né? Contar quantos faces, vértices e arestas você tem. Mas só com uma parte da imagem, né? Uma visão do teu sólido, você tem que ser capaz de identificar todos os pontos, todos os vértices, todas as arestas e todas as faces desse poliedro. Então, aqui, por exemplo, quantos vértices tem? Aí tem que contar. Ó. Eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, eu tenho 4 vértices aqui. Percebe que eu tenho 4 vértices aqui. Eu vou ter mais 4 aqui, ó. 5, 6, 7, 8. E vou ter mais 4 lá embaixo, ó. 9, 10, 11, 12. Pode ver que eu não contei nenhum repetido 2 vezes. Então, esses são exatamente os 12 vértices. Eu não vou marcar aqui porque eu estou numa apresentação, mas se eu fosse num quadro, eu marcava, né? Os 12 vértices. Então, 12 vértices. Faces. Aí, faces são todos os polígonos que formam o teu poliedro, né? Todas as partes planas do teu poliedro. Então, você conta aqui, se você contar, eu vou contar como se eu estivesse girando a figura, né? Eu estivesse girando a figura. Então, ó, eu tenho essa aqui, ó, uma, essa de cima aqui, uma. Aí eu tenho essa aqui, ó, 2. Tenho essa aqui, ó, 3. Aí tenho essa aqui, 4. Aí eu tenho a de baixo, né? Eu tô girando ela, eu tô de baixo aqui, ó, 5. Tenho essa aqui atrás, ó, 6. Tenho 6. Aí eu tenho toda essa face aqui, ó, isso aqui é uma face. 7. E repara que atrás eu tenho uma face igual a ela, né? Que é a oposta a essa, igual, né? 8. Então eu tenho 8 faces. Certo? Número de arestas. Arestas são as linhas, né? São as linhas. Ou encontro de 2 faces. Aí eu vou ter que contar também. Se eu contar cada linha dessa aqui, né? Se eu encontro de 2 faces, eu vou obter 18, né? Pode contar que dá 18. Agora o que eu quero ver é se isso aqui satisfaz a relação de Euler. Né? Vale a relação de Euler, aí esse é um poliedro não convexo. Vale a relação de Euler. P mais F é igual a A mais 2, ó. Número de vértices 12, número de faces 8. 12 mais 8, 20. Que é igual a arestas mais 2. 18 mais 2, 20 também. Então, 20 é igual a 20, então vale a relação de Euler. Certo? Então, ó,
Esse poliedro aqui ele é não convexo, mas vale a relação de Euler. O poliedro é chamado de euleriano, pois satisfaz a relação de Euler. Certo? Assim, todo poliedro convexo é euleriano, porque vê, um poliedro que satisfaz a relação de Euler, ele é euleriano. Mas a gente viu que todo poliedro convexo satisfaz a relação de Euler. Então, todo poliedro convexo é euleriano. Mas vai ter poliedros que não são convexos e são eulerianos, certo? Mas nem todo poliedro euleriano é convexo. Então, se você pegou um poliedro euleriano, ele pode ser convexo ou não convexo. Certo? Ou seja, um poliedro que satisfaz a relação de Euler. Ele pode ser convexo ou pode ser não convexo. Mas se todo poliedro convexo, ele é euleriano. Vai satisfazer a relação de Euler. Tem essa lógica aí. Beleza? Então agora um exercício, certo? Da relação de Euler. Certo? Então, dois exercícios aqui. Ó. Exercício 1 e 2. No exercício 1, em um poliedro convexo, o número de vértices é 5. E o de arestas é 10. Qual o número de faces? Aí essa é a mais fácil que tem. Ó. O poliedro é convexo. Ele tem 5 vértices e 10 arestas. Quantas faces tem esse poliedro? Por ele dizer que o poliedro, né? Qual o número de faces que ele quer saber, né? Então ele deu o número de vértices, disse que era 5, que deu o número de arestas, disse que era 10. Quer saber o número de faces. Certo? Pronto. Agora vê. Como o poliedro é convexo, se o poliedro é convexo, você tem a certeza que vai na relação de Euler. Ou seja, o número de vértices mais o número de faces é o número de arestas mais 2. Então, se o poliedro é convexo e o poliedro convexo vai na relação de Euler, você usa a relação de Euler para descobrir o número de faces que está faltando. Por quê? Ó, a relação de Euler não é essa? Ele te deu o número de vértices, 5. Te deu o número de arestas, 10. Só quer descobrir o número de faces. Aí fica fácil, né? Porque eu fiquei com 5 mais F é igual a 10 mais 2, 12. 5 mais quanto dá 12? 5 mais faces dá 12. Então, eu tenho 5 mais o número de faces dá 12. Então, o número de faces tem que ser 7. Então, esse meu poliedro tem 7 faces. Beleza? Percebe que, teoricamente, eu nem sei que poliedro é esse, né? Mas, só sabendo o número de vértices e de arestas, eu consigo saber o número de faces. Ou se eu soubesse o número de faces e o número de arestas, eu sabia o número de vértices. Se eu souber 2, eu descubro a terceira, né? O terceiro valor. Tá bom? Já nessa questão 2, ó. Um poliedro convexo apresenta uma face hexagonal, ou hexagonal, né? Hexagonal. Uma face hexagonal, hexa, né? 6 lados, né? Então, apresenta uma face com 6 lados e 6 faces triangulares. Certo? Mais na frente, você vai ver, na outra parte da aula, você já vai saber que figura é essa. Uma face hexagonal e 6 faces triangulares. Ó, tem muito triângulo aí. E só tem uma face que não é triângulo. Oxi, isso é uma pirâmide. Você vai ver que isso é, de fato, uma pirâmide. Mas ele nem disse que é uma pirâmide. Diz que é um poliedro que tem uma face hexagonal e 6 faces triangulares. A gente vai ver que é uma pirâmide hexagonal. Enfim, repetindo aqui. Um poliedro convexo apresenta uma face hexagonal e 6 faces triangulares. Quantos vértices tem esse poliedro? Beleza? Só disse isso. Tem uma face hexagonal e 6 faces triangulares. Quantos vértices tem esse poliedro? Se você conseguir identificar que isso é uma pirâmide hexagonal, fica até fácil de ver quantos vértices tem. Se é uma pirâmide hexagonal, vai ter 6 vértices na base e um em cima. Então, vai ter 7 vértices. Já acabou, matei a questão. Se eu identificar que essa figura é uma pirâmide. Né? Aí, se eu não identificar, como é que eu faço? Ó, uma face hexagonal e 6 faces triangulares. Certo? Vou destacar aqui em vermelho. Então, se ele tem uma face hexagonal e 6 faces triangulares, ele tem um total de 7 faces, né? Uma hexagonal e 6 triangulares. 7 faces no total. Ele tem 7 faces, não deu o número de arestas e não deu o número de vértices. Na verdade, ele quer calcular o número de vértices. Percebe que se eu achasse o número de arestas, sabendo que o poliedro é convexo, usava a relação de Euler e achava o número de vértices. Só que ele também não deu o número de arestas. Certo? Também não deu o número de arestas. Mas aí é que tá. Ele não deu o número de arestas explicitamente. Mas com a informação que foi dada, eu vou conseguir saber o número de arestas. Percebe, ó. As 7 faces. Uma face, né, é um hexágono e 6 faces são triângulos. Aí vê. Se de um hexágono me daria quantas arestas? Um hexágono me daria 6 arestas, né? Um polígono com 6 lados. Um hexágono me daria 6 arestas. E cada triângulo me dá quantas arestas?
Cada triângulo me dá 3 arestas, né? 6 vezes 3, 18 arestas. Certo? Então, eu teria um total de 24 arestas, né? 6 mais 18, 24 arestas. Eu teria um total de 24 arestas. Mas, eu tenho que lembrar que cada aresta de um poliedro é a aresta de 2 polígonos ao mesmo tempo. Ou seja, eu estou contando aqui 24 arestas, mas na verdade ele está dobrando, né? Na verdade é a metade, né? Tem 12 arestas, porque cada aresta foi contada 2 vezes. Certo? Cada aresta de um polígono, ela é aresta de outro polígono. Então, por exemplo, essa aresta, uma aresta aqui do hexágono, ela também é aresta de uma provavelmente do outro triângulo. Então, uma aresta ela é contada 2 vezes. Então, quando eu faço essa ideia, eu tenho que fazer essa ideia, né? Um hexágono me daria 6 arestas, 6 triângulos me daria 18. Então, eu teria um total de 24 arestas. Mas cada aresta está em 2 polígonos simultaneamente. Então, está sendo contado 2 vezes. Então, na verdade, eu não tenho 24 arestas, eu tenho 12 arestas. Eu tenho 12 arestas. E acabou a questão. Por quê? Com a partir do momento que ele te deu o número de arestas, que é 12, foi como eu tinha dito, né? Te deu as faces, te deu as arestas, tu usa agora a relação de Euler por ser um poliedro convexo, calcula o número de vértices. Relação de Euler, fazendo a substituição, vértice eu quero descobrir, faces é 7, arestas é 12, mais 12. Então, 12 mais 2 dá 14, né? Então, vértices mais 7 é 14. Que número mais 7 dá 14? O vértice tem que ser 7, tem que ter 7 vértices. Certo? Então, essa figura aí, como eu tinha dito também lá no início, né? Se trata de uma pirâmide hexagonal, logo ela tem 7 vértices. Se é uma pirâmide hexagonal, porque a base é um hexágono, 6 vértices, mais o vértice em cima da pirâmide, 6 mais 1, 7. Certo? Beleza? Então, se você conseguir verificar que figura é e conseguir ver mentalmente o número de vértices, cheque. Se não, faz aí usando a nossa relação de Euler, tá bom? Agora sim, a gente dá uma pausa e depois a gente retorna, né? A gente continua com a outra parte da aula. Então, dá uma descansada aí de 10, 15 minutos e a gente retorna já já, tá bom?